Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Romanos capítulo 2, versículo 4. Não percebem quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Hoje, eu quero convidar você que está me ouvindo a uma pequena reflexão. Eu quero convidar você a perceber como Deus, Ele é paciente conosco. Quantas vezes nós estamos passando fases de nossas vidas que nós tomamos decisões que foram contra a vontade do Senhor e passamos a viver algumas aflições, algumas dores na alma, algumas consequências que ferem os nossos sentimentos e nos deixam muitas das vezes aflitos, perdidos. E tudo isso nos faz correr para os braços do Pai. E correndo para os braços do Pai, muitas das vezes nós nos derramamos na presença dEle, pedindo socorro, pedindo ajuda. E Ele, em sua infinita misericórdia, paciência e tolerância, se coloca diante de nós, amoroso, bondoso, para nos consolar, para nos ajudar. Quantas das vezes, depois de sermos consolados, de receber o cuidado do Pai, nós novamente nos levantamos e tomamos a direção errada. E tomando a direção errada, muitas vezes sofremos novas consequências. E o ciclo se repete quando nós, ao sofrer as consequências dos erros que cometemos, nos voltamos diante do Pai. E nos voltando diante do Pai, mais uma vez o encontramos paciente, tolerante e bondoso. Meu irmão e minha irmã, eu acabei de ler para você um versículo que diz claramente: será que a gente não percebe o quanto Deus ele é bondoso, tolerante e paciente? Quantas vezes nós olhamos para o mundo e vemos pessoas fazendo coisas terríveis, maldade, perversidade, e questionamos por que Deus não acaba logo com isso e não percebemos que muitas das vezes nós estamos julgando esses indivíduos como se nós fôssemos perfeitos e certos e como se nós não errássemos. Nesse contexto aqui, onde eu peguei esse versículo, no capítulo 2 de Romanos, fala sobre o julgamento de Deus. E nesse julgamento de Deus diz claramente sobre algumas pessoas que querem condenar outras por seus erros, mas não percebem que suas próprias escolhas muitas das vezes trazem consequências negativas e com base nisso não conseguem perceber que quando estão desesperadas, o único que traz a paciência e o consolo, a bondade e o amor vem do Pai. Isso mesmo. Olha, meu irmão e minha irmã, o intuito dessa mensagem hoje é abrir os teus olhos para que você perceba o quanto Deus vem cuidando de você. Olha, você não está sozinho. E eu sei que quando a gente fala de Deus, essa frase parece até um clichê. Todo pregador usa: você não está sozinho, Deus está contigo. Mas às vezes nós precisamos lembrar disso, precisamos, reconhecer a paciência de Deus. Você já parou para pensar como Deus é paciente com a gente? Quantas vezes nós erramos e tomamos a direção errada? Quantas das vezes nós resistimos à vontade de Deus? Quantas vezes nos colocamos diante dele, nos achando donos da razão e questionando o porquê ele permitiu certas coisas? Quantas das vezes nós estamos tão aflitos, desolados, com a alma abatida e ele é o único consolo. Ele é o único que é paciente, bondoso com a gente, é o único que exerce uma profunda misericórdia mesmo quando nós estamos completamente errados. O convite dessa mensagem hoje é para que você que está me ouvindo perceba que o Senhor, Ele te ama e Ele cuida de você. E olha, meu irmão e minha irmã, às vezes nós estamos tão atolados no pecado e às vezes tão amargurados e tão ressentidos e às vezes tão feridos que nós não conseguimos enxergar o tamanho do amor de Deus. Mas eu quero te dizer hoje, nesse momento, que a frequência em que Deus habita, ela é pura, ela é santa, ela é divina. Não tem a ver com as coisas ruins que nós vivemos nessa terra.
não tem a ver com essas consequências dos pecados que cometemos. Deus, ele vive numa frequência santa, de amor, ou seja, ele está sempre pronto a nos trazer sua bondade e sua misericórdia. Ele está sempre pronto a buscar um caminho para que a gente possa se arrepender. Ele está sempre com os braços abertos como um pai que espera o seu filho. Olha, eu quero dizer a você, através de uma comparação, muitas das vezes nós vemos histórias de pessoas que... Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Imagine um filho que foi desobediente ao pai, tomou uma direção errada, e todos vendo que esse filho, ele se rebelou contra o pai, ele foi desobediente, ele buscou um caminho errado, exatamente como o contexto do filho pródigo, que só se preocupou com os próprios interesses e se rebelou contra o pai e foi embora. E esse pai, ele não desistiu desse filho. Por mais que esse filho tivesse cometido muitos erros, o amor desse pai era tão grande que ele foi até esse filho ajudá-lo quando ele mais precisava. Imagine um filho, sabe, perdido, sozinho, sofrendo, passando fome e frio, e esse pai ser o único, mesmo depois de ter se deparado com tanta desonra da parte do filho, ainda assim ele vai de encontro a esse filho, levar ao filho o que o filho precisa, levar o alimento, levar a proteção, levar o cuidado, zelar por essa vida. Assim também é o nosso Pai que está no céu, assim também é o nosso Senhor e Salvador, que tudo que tem para nos oferecer é a sua bondade, é o seu amor, é a sua misericórdia. Quantas das vezes nós estamos tão amargurados que nós achamos que Deus não nos ama, nós achamos que Deus está com raiva, que Ele quer se vingar, que Ele quer nos castigar, e nós não percebemos que, na verdade, nós só estamos vivendo consequências do pecado e que estamos sendo oprimidos por uma voz maligna que quer nos afastar do amor de Deus, porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que se nós nos aproximarmos do amor de Deus, nós seremos perdoados, nós conseguiremos nos arrepender e tomaremos uma nova trajetória. Então, que hoje, você que está me ouvindo, entenda, Deus, Ele é paciente, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e Ele me trouxe até aqui para dizer a você, não, eu não estou te castigando, não, eu não estou me vingando, não, eu não tenho prazer no sofrimento, muito pelo contrário, o meu amor é grande, o meu amor é paciente, o meu amor é bondoso, e eu espero que você possa se arrepender de todos os seus pecados e se voltar para mim. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo, que dentro desse contexto, o convite de Deus a cada um de nós é que possamos perceber o tamanho do amor que Ele tem. Eu sei que você, eu e a grande maioria das pessoas já sabe que Jesus morreu na cruz por amor. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Todos nós conhecemos o versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor a nós, mas quantas das vezes nós estamos tão acometidos das nossas distrações humanas que nós esquecemos desse amor e achamos que Deus está, na verdade, se vingando de nós. Eu quero dizer a você que Deus, Ele não está se vingando de você. Ele está te convidando ao arrependimento. Ele está permitindo que você veja como o pecado pode trazer consequências dolorosas, para que você olhe para tudo isso que você está vivendo hoje, que dói em sua alma, e decida de uma vez por todas retroceder, tomar uma direção de acordo com a vontade do Pai. E dessa maneira, você possa viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, a vontade dEle, que é cheia de amor e bondade. Que a partir desse momento, você possa, através dessa mensagem, receber da parte de Deus todo o cuidado, todo o zelo, porque Ele é como um pai, que foi lá na rua buscar o seu filho, que cobriu ele quando ele estava com frio, que deu alimento quando ele estava com fome, que protegeu ele quando ele estava em perigo. E que hoje você possa entender que a bondade e a paciência de Deus não está acabando. Ele é misericordioso, sua misericórdia se renova a cada dia. E hoje é necessário que você reconheça que Deus, Ele é paciente com você. Ele é paciente comigo. E nós precisamos honrar isso, nos arrependendo dos nossos pecados. E Nara, o que eu tenho que fazer agora então? Agora você tem que se colocar diante do Pai, buscando um profundo arrependimento, para que você não viva mais o pecado e as consequências do pecado, e sendo
dessa forma você possa verdadeiramente tomar uma decisão de obedecer à voz do Pai, porque Ele está sendo longânimo com você, justamente para que você possa alcançar sua misericórdia e perdão. Eu li para você agora aqui no versículo. Você vê que essas manifestações da bondade de Deus é para te conduzir ao arrependimento, porque Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer em ver você colhendo consequências negativas daquilo que escolheu fazer. Por isso ele insiste na paciência, na tolerância e na bondade com você, comigo, com todos nós. Que hoje nós possamos entender que essa mensagem do Senhor é um convite ao arrependimento, é um convite a receber da parte dele todo o amor e cuidado que ele tem, como um pai zeloso que ele é. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela, Senhor. Essa pessoa precisa do seu cuidado, do seu amor. Essa pessoa precisa, Senhor, ser conduzida ao arrependimento, mas mais do que isso, essa pessoa precisa perceber que o Senhor não está se vingando nem castigando, que o Senhor não tem prazer no sofrimento, mas que o Senhor me trouxe até aqui, Senhor, para dar a ela um sinal de cuidado, de zelo, de amor, como um pai que ama, um pai que cuida, um pai que zela. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, toque nessa alma, levando refrigério, Senhor. Toque nessa alma, levando a paz que excede o entendimento. Assopra para longe toda a aflição, toda a opressão maligna e conduza essa pessoa ao arrependimento. Que ela possa entender tudo que o Senhor está dizendo a ela. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.